Pode sentar, gente. É um tal de senta e levanta, né? Não, é bom que faz exercício é pras pernas. É um bom aquecimento. Igreja é isso mesmo. Sempre foi, sempre será. Sabe o que significa de igreja, João? Eclésia, igreja com a porta pra fora. É, chamados pra fora. Isso, parceiro. Tem uma irmã aqui entre nós, ó, que ela não gosta do negócio de vira pro seu irmão e fala isso. Não é? É ou não é? Ó, é que revelação. Ela não gosta de jeito nenhum. Cara, eu particularmente gosto. Geral não gosta. O mundo inteiro não gosta, João Pedro gosta. Eu dou gosto. contra. Agora, vou falar pra vocês por que pregador faz isso, tá? Vou contar um segredo pra vocês. Não é porque, também, às vezes é porque o cara é chato mesmo, né? E não tem solução pra ele. A única solução é, meu filho, me dá esse microfone aí, tira da mão dele. Mas como isso muitas vezes não é possível, na outra opção, o que acontece? O que acontece? Quando você fala pra outra pessoa o que o pregador tá falando na frente, a pessoa, ainda que ela tá com raiva de falar, ela vai fixar. E a pessoa que está ouvindo, mesmo que ela esteja com raiva de escutar, ela também vai fixar. O que significa pregar no literal da palavra? O que você prega? O que você pega? O prego, não é? O prego e descer o martelo. E desce o martelo nele até o quê? Fundar. Até entrar, não é? Você vai pegando e tá. O que é o pregador? O pregador, ele recebe uma mensagem de Deus, que é o prego, correto? Aí, o corpo da pessoa, a alma da pessoa, o espírito da pessoa é onde vai entrar a mensagem. E aí o Espírito Santo vem igual um martelo. Tá! Vai entrar. Vai entrar de um jeito ou de outro. Então, o que a gente fala aqui, o que pregador fala, não fica com raiva não, gente. Não fica com raiva não. Se é o Espírito Santo que tá falando pra ele falar isso, vira pro irmão que tá falando, ficar conversando aí, puxa o KBD pra ele prestar atenção, o que for. Independentemente do que for, claro que o Espírito Santo vai falar isso, mas se é o Espírito de Deus falando, respeita e faz, tá? Faz com amor no coração. A gente precisa ter amor pela obra em tudo, todas as coisas. O mundo precisa de amor. Sem mais delongas, e o Breno tá concentrado nos patinetes elétricos, o que a gente faz? O patinete tava bom, irmão. O que é? Não, eu acho que tem uns carrinhos Então, de rolimão. Uns carros, bicicleta, misturado aí. abre aí. Efésios. Fazer barulho. Você faz isso que você viu, velho? Vai que dá o drift. Mas Jean, você não ia falar de Jó, vai ler Efésios? Cala a boca e escuta. Que livro é esse? Efésios. É que nem passa assim. Ai. Efésios 3. Efésios 3. Jesus, que isso não pegue no áudio. Amém, glória a Deus. Efésios 3. A gente vai ler do versículo 10 até o versículo 2 do capítulo 4. Amém? Quem achou, diga Abacuque. Abacuque 3. O Pudim ia falar e falou, velho, não achei, não vou falar não. Vê com alguém aí, podia ser o Yuri. Olha lá, ó. Aí. Junta com alguém aí pra vocês lerem, pra vocês não ficar sem leitura. O Léo já é uma bíblia ambulante. É o quê? Aí, ó. Tá vendo? Ô, cara, você Não, é mas bonito, você tá vendo de velho. costas, então é o John, Tá cara. chamando você de bonito, velho. Não tá não. Sai de mim, Não tá, não. Amém? Então você é feio, velho. Olha só o que a palavra diz. Efésios, capítulo de número 3, versículo... Eu falei 9? 10, né? Então vamos do 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A oração de Paulo pelos santos, subtítulo: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra.
Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, diga largura. Largura. Comprimento, diga comprimento. Comprimento. E altura. Altura. E a profundidade. E a profundidade. E o conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Viu, Breno? Suporte a mim com amor. Eu tô trabalhando numa tal forma. Gente, quem tiver com dificuldade para escutar, chega aqui pra frente, viu? Porque eu vou ter que falar alto. Então vamos lá. O que acontece? Quem viu a imagem do Abacuque dessa semana? Amém? Eu preciso do feedback de vocês, do retorno, porque para saber se está funcionando. Se estiver funcionando, não é rasga, joga fora e acabou. Qual que é o tema da pregação de hoje? A glória de Deus. A glória de Deus. Nós vemos aí palavras poderosíssimas do apóstolo Paulo. Para quem não conhece o apóstolo Paulo eu apresento ele rapidinho para vocês. Assassino, fez pai, né? Manda matar. Perseguidor. Esse era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja do Senhor. E cara, pensa num cara que era estupim curto, um cara que era ruim mesmo. Um cara que você fala assim, velho, esse cara aí, ó, eu acredito que o capeta vira crente, mas esse cara não vira. Eu acredito que o capeta volta a ser crente, mas esse cara aí, ele não converte de jeito nenhum a Jesus. É mais fácil o Michael Jackson andar pra frente que esse cara voltar pra Jesus. Era o apóstolo Paulo, cara. Você fala assim, velho, esse cara não tem jeito. Não tem jeito pra ele, eu desisto, deixa pra lá. Mas quando o homem desiste, quem não desiste? Deus. Sabe o que Deus diz pela boca do próprio apóstolo Paulo? Eu escolho as coisas loucas para confundir as sábias. Eu escolho as coisas pequenas para confundir as grandes. Eu escolho as coisas que não são para resplandecer diante das coisas que são. Ou seja, Deus gosta dos caras meio maluco, beleza. Eu olho. Glória a Deus. Tem chance. Ei, glória a Deus, aí, ó. Olha. O que eu falo com o Lucão? Eu falo, já viu o Lucão? Como é que o Lucão adora o Senhor? O Lucas é de jeito. O Lucas ele pode estar na igreja, ele pode estar no quarto, ele pode estar na praça. Eu acho que chegar lá no céu vai fazer a mesma coisa. E o Lucas ele é igual um fusquinha, vai pegando o tranco, você vai vendo? No começo do louvor ele tá assim, não. Aí no último ele Tá ligando o moça álcool, praga no filho. O Lucas é desse jeito, cara. Senti falta dele aqui, ó. Aí pega! Vamos partir da pedal. Mas quando o Lucas pega, cara, o fogo desce. E eu falo pro Lucas, todo mundo pode chegar pra você e falar pra você assim, cara, eu te acho doido. Eu viro pra você e falo, eu te acho um profeta. Eu sempre vou ver no Lucas um profeta do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus escolhe esses caras. E aí o cara que chega na igreja e fala, ai meu Deus do céu, olha o que esse irmão está fazendo. Esse cara, Deus olha pra ele e fala assim, velho, você não entendeu nada. Deixa eu te falar, cara, você não entendeu nada. A Bíblia diz de 2 homens que entraram no templo para conversar com Deus. O publicano e o fariseu. O fariseu orava ao Senhor, porque eu jejuo, porque eu oro. O publicano se dobrou ao Senhor e falou,
eu não vou nem levantar a cabeça, porque eu não sou digno, Senhor. Sabe o que Jesus fala? Que a oração do publicano foi aceita, do fariseu não. A pessoa que chega na igreja, que vai em qualquer lugar onde está sendo ministrado o evangelho e fica olhando e se vangloriando e se prendendo para ficar olhando a vida do outro, para ficar subindo em cima do outro, para falar se é certo ou errado, Deus não está recebendo a adoração dessa pessoa, sabia? Mas a pessoa que tem humildade e a loucura de falar: Senhor, eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso ir. Se o Senhor for, eu vou. Essa pessoa, Deus se agrada do coração dela. Eu tenho aprendido que, e tem uma palavra que, sabe, o pregar que eu acabei de falar, tem uma palavra que está pregada no meu coração nos últimos dias, que Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele perante o Pai. E aí a gente chega na igreja e fala: eu não posso fazer isso ou aquilo, porque senão o irmão vai achar que eu sou doido. Ai, ai, ai. Escuta isso, olha o que Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim na terra, quando chegar perante o Pai, eu vou me envergonhar dele. Cara, só que Paulo, ele teve um reboliço na vida dele. Se antes ele era um fariseu, conhecedor da lei, que julgava o que os outros faziam e perseguia porque ele pensava que os caras estavam fazendo errado, agora ele virou o time. Ele trocou de time. Aí ele fala: agora eu pertenço a Jesus. E eu vou reparar, porque o dano que eu causei à igreja, e a minha vida agora é de devoção a Deus. E ele escreve essas palavras que nós lemos. O que nós lemos aí? Vamos lá. Ele começa a falar da graça. Ele fala assim: cara, essa graça que eu estou apresentando para vocês é uma graça. Qual que é o objetivo dela? De fazer com que por meio da igreja, diga igreja. Igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos igreja. Tem gente que fala assim: ah, não vou na igreja não porque eu sou igreja. Não, você está errado. Nós somos igreja. A igreja não sou eu. Nós, em família, somos igreja. A igreja é um corpo reunido. Então, por meio da igreja, que a sabedoria de Deus se manifeste. Sabe o que ele está dizendo? Ele está falando assim: cara, a sabedoria de Deus está na igreja. A minha noiva é que me conhece e conhece a minha sabedoria, conhece o que eu quero fazer. Sabe? Aí eu já penso, cara, imagina só, você sendo igreja, o tamanho da glória que paira sobre a sua vida. Por quê? Porque a graça, que é a reveladora da sabedoria de Deus, só quem pode revelar a sabedoria de Deus ao mundo perdido somos nós. A glória de Deus resplandece no nosso rosto. Sabe, depois que Moisés ficou 40 dias, 40 noites conversando com o Senhor, no monte o povo achou que ele tinha morrido. Quando ele desce, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, de tal modo que as pessoas precisaram jogar um lenço na cara de Moisés, no rosto de Moisés. Sabe o que Paulo diz depois? Ele fala assim, que o mesmo brilho que estava em Moisés quando ele desceu do monte também está na minha e na sua vida. Sabe por que eu não vejo o rosto de vocês brilhar como os israelitas viram de Moisés? Porque como você, igreja, e no seu espírito também habita o mesmo espírito que há em mim, o Espírito Santo. Quando eu olho para você, eu vejo luz, sempre vou ver luz. Todos nós olhamos um para o outro, está tudo normal, sabe por quê? Tem luz sobre todo mundo. A glória de Deus mora dentro de cada um de nós. Então a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada nas regiões celestiais com autoridade. E sabe como que isso aconteceu? Foi o cumprimento do plano de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, de acordo com o que Jesus fez na cruz. Ele colocou essa capacidade dentro de mim e dentro de você. E aí o que ele continua falando? Ele fala que por meio do plano de Deus, tchau, com Deus, viu? Tchau. Por meio desse plano, nós temos acesso direto a Deus Pai. Amém?
Amém. Nós temos acesso direto a Deus Pai, porque Jesus deu a sua própria vida na cruz para rasgar o véu que havia no templo. E hoje nós temos direto acesso ao lugar chamado Santo dos Santos. Então antes, no Antigo Testamento, o que acontecia? Para eu ter contato com Deus, eu precisava passar pela figura do sacerdote. Hoje, eu não preciso passar por ninguém para chegar até Deus. É o Espírito Santo que me conduz até Ele. Então, nós vemos aí que nós precisamos, por causa disso tudo, por causa dessa capacidade que é em nós, nós necessitamos, segundo Paulo, entender qual é a altura, o comprimento, a largura, a dimensão do amor de Deus. Sabe por que muitos crentes hoje perecem e não desenvolvem dentro do reino de Deus? Sabe por que muitos cristãos hoje caem no estado depressivo? Sabe por que muitos cristãos hoje não conseguem olhar diretamente para Deus? Porque não entendeu a altura, o comprimento e a largura do amor de Deus. Não entendeu, não compreendeu o que Ele fez por nós naquela cruz. Sabe? Eu preciso namorar para ser feliz. Que precisa namorar, velho? Eu preciso comprar tal coisa para ser feliz. Não! Você precisa ser feliz em Jesus. É nele que você precisa ser feliz. Aí se os bens materiais vêm, se relacionamento vem, tem que derivar dele. A gente cantou aqui que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Então o que acontece? A glória de Deus que há dentro de nós, ela precisa ser revelada para lá, ó. Tá vendo? Eita glória. Desce mais uma pinga aí. A gente tem que revelar o que a gente sente para eles. Porque acabou o efeito da pinga, não é? Acabou o efeito do Skol Beats, o que acontece? Ressaca no outro dia, é ou não é? Levantar da cama não. Agora deixa eu te falar uma coisa, o que eu experimentei e o que eu carrego dentro de mim é eterno. E não me causa dano nenhum. Quem tá com a melhor parte, eles ou eu? Agora eu não sou egoísta a ponto de falar, cara, eu não quero que você esteja assim também como eu estou. Eu não quero que você experimente isso que eu experimentei. Não, pelo contrário, tem que pensar, cara, experimenta. Experimenta. Cara, a melhor coisa do mundo é sentir a presença de Deus. Quem já sentiu a presença de Deus, amém? Amém. Sei lá, já chorou, né? Já falou, velho, foi Deus que fez isso, porque não tinha condição eu fazer, não. É a melhor coisa do mundo, é ou não é? É ou não é? Com certeza, é a melhor coisa. A melhor coisa do mundo é sentir a presença do Senhor pertinho da gente, cara. Esse Paulo que eu tô falando pra vocês. Segura minha Bíblia. Por favor. Agora o bagulho vai ficar louco. Já viu quando os caras tiraram? Não. Segura o meu. Não, agora toma meu tênis aqui. Já viu, Cris? Segura meu tênis. Então o que acontece, cara? Esse Paulo que nós estamos falando, um dia, eu quero que você entenda isso. João, é porque a gente tá na praça, né? Deus vai se manifestar. Não. Vai. Paulo estava indo para uma cidade chamada Damasco. No meio do caminho, Deus apareceu para ele. Um clarão do céu. Tum! Paulo, por que tu me persegues? Saulo, né? Saulo, por que tu me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Aí ele fala assim, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, quem você persegue. Aí a Bíblia diz que as pessoas que estavam ao redor de Paulo escutavam, mas não viam nada. Somente quem via era Paulo. Então depois que Paulo viu, o que acontece com ele? Ele fica cego. Por 3 dias, Paulo fica cego. Ele vai para casa, né? Um cara lá que eu esqueci o nome. Ele vai lá para casa do cara que eu esqueci o nome lá. Aí Deus, Ananias estava orando. Aí Deus fala assim, Ananias, vai na casa do fulano de tal, do ciclano lá, sei se vocês lembram, eu não lembro. Vai lá na casa do fulano de tal, porque Paulo está em oração e ele teve uma visão de que um homem chamado Ananias ia chegar, ia pôr a mão sobre ele e ele ia voltar a ver. Aí Ananias fala, não, mas esse cara ele é perigoso, Senhor, já escutei falar desse cara. Deixa eu falar uma coisa com vocês.
A glória de Deus se manifestou no meio da rua. E a glória de Deus vai voltar a se manifestar no meio da rua por esse Brasil todo. Não sei se você já está vendo, mas a glória de Deus está nas ruas tudo agora. Amém. Não é? Glória a Deus. Foi no meio da rua que o maior, talvez o maior apóstolo, o maior cristão da história foi chamado por Deus. E aí o que acontece? O cara que fica cego, ele tem o quê? Uma visão. Deixa. Olha como é que a Bíblia é doida, cara. Como é que o cara cego tem uma visão? O cara que é cego estava vendo mais que nós. Porque a visão eu pego ela no meu espírito. Independentemente de como estiver a minha cara. Independentemente da situação do meu corpo, eu com o Senhor sou bem maior do que o meu corpo reflete. Amém? Então, ele teve uma visão cega. O cego que viu. O cego que viu. Mas as pessoas que estavam ao redor dele não tiveram uma visão nem naquela hora, nem depois. A Bíblia não narra. Agora, entende uma coisa. Por que essas pessoas que estavam ao redor de Paulo ouviram, mas não viram? E Paulo viu e ouviu. Por que você acha que essas pessoas elas não ouviram? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, nós temos ouvidos e nós temos olhos. Compare os ouvidos com os olhos. Compare os ouvidos com os olhos. Os ouvidos, eles são protegidos, não é? Existe um negócio chamado orelha que protege o quê? O ouvido. Correto? Amém? Só que os olhos eles são mais expostos. Ou seja, o ouvido, ele é protegido. Ele passa muito tempo protegido. Agora, os olhos não. Os olhos, eles passam mais tempo expostos do que protegidos. Sabe quando o olho está protegido? Quando você deita para dormir. 8 horas, 6 horas, não sei lá quando você dorme. Mas o resto do dia, como é que o olho está exposto? Sabe por quê? O ouvido, ela é a parte, ele é como se fosse aquilo da sua vida, aquilo na sua vida que você abraça e fala assim, não, nisso aqui eu sou bom. Isso aqui Deus não precisa tratar até muito não. Mas aquilo que você é exposto, aquilo que é sensível, é o que Deus precisa tratar. Só que aquilo que é sensível, quando alguém chega para tratar, o que você faz? Não, você protege. Ou o que você enfia um cotonete? É no ouvido ou no olho? É no ouvido, sabe por quê? Porque ninguém é louco de enfiar um cotonete no olho. Tem uns doidão aí, né? Mas, se eu chegar pra você e falar, toma um cotonete no... Tá! Você vai falar, sai daqui, seu maluco. Por quê? Porque nós temos a tendência de proteger aquilo que é sensível em nós. Só que quando Deus chama um homem de verdade, guarda isso no seu espírito. Não tem que guardar nem ouvido e nem olho. Você tem que se entregar. Quando Deus chama um homem e uma mulher para Ele, não tem dessa de, Senhor, eu vou só até aqui. Ele quer seu ouvido, Ele quer seu olho, Ele quer seu corpo inteiro. Ele quer que você mergulhe nele. Aquelas pessoas, elas não tinham um chamado assim esplendoroso, porque Deus sonda os corações. Mas com Paulo, Deus viu que ele podia ir além. Que Paulo ia se entregar. Cara, eu profetizo sobre a vida de vocês, que vocês se entreguem completamente a Jesus. Que vocês se derramem nele. Sabe, que sai daqui pregadores, cantores, né? Sei lá, instrumentistas. Você crê, amém? Amém. Paulo deixou que Deus tratasse em tudo nele. Não teve essa de aqui sim, aqui não. Sabe, o ser humano, ele escuta qualquer coisa. Mas o que marca o ser humano de verdade é o que ele vê, sabia? É o que ele vê. É o que marca o ser humano. Se eu te contar assim, teve um dia que eu fui numa igreja e um cego viu, né? Eu vi lá na minha frente, um cego viu. Você vai falar, legal. Mas se eu trago um cego aqui, oro pra ele e ele fica são, vai te marcar muito mais, não vai? Se for na sua fuça. Porque o que fica, o que nós gravamos, muitas vezes, é o que nós vemos. Fica na nossa memória fotográfica. Cara, eu vi, cara.
Por isso que a Bíblia é real. Porque eu duvido que os caras eram tão loucos de morrer por Jesus, jogado até pros leões, se não fosse verdade que eles viram Jesus ressuscitar, cara. Não tem noção. Não tem condição. Se eles não tivessem visto mesmo, cara, eu vi, eu toquei lá, ó. Tava machucado. Ele ressuscitou. Os caras não tinham morrido do jeito que morreu, cara. Não tem pra quê. Não é? Você quer que o Senhor toque em tudo na sua vida, amém? Amém. Diga assim, Senhor, eu deixo o Senhor tocar em tudo, na minha vida. Pode trocar em qualquer área, sabe? Tem gente que fala assim, não, Senhor, não, nessa aqui o Senhor não mexe não. Nessa aqui deixa eu proteger isso aqui. E Jesus fala, não, nessa aí é que eu quero mexer mesmo, dá licença. É aí que eu quero entrar mesmo. Aí a gente fala assim, ai Senhor, eu sou tão bom em fazer as coisas, o Senhor não é tão bom assim não. A gente sempre acha que Deus está o quê? Atrasado, já viu? Ah, só está demorando. Não. Deus faz as coisas no tempo certo. Ele não erra. Cara, aí eu chego lá em Jó. Jó, a Bíblia diz, cadê minha Bíblia? Abre aí, Jó. Jó capítulo número 1, abre aí. Jó 1. Jó. Olha o que a Bíblia diz sobre Jó no começo aí, ó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo e temia a Deus, e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Essa era a prática constante de Jó. Qual era a prática constante de Jó? Levantar de madrugada, oferecer holocausto, chamar os seus filhos, purificar os seus filhos, porque talvez eles tinham pecado. O que era o holocausto? Quem sabe o que é o holocausto também? Quem sabe? Então vou explicar. O holocausto era algo que o sacerdote fazia. Em cima do altar ele queimava o animal para remir o pecado de alguém. Entendeu? Por isso Jó fazia o que fazia. Talvez meus filhos tenham pecado, então deixa eu matar um animal aqui para remir os pecados deles. Entenderam? Aleluia? Aleluia. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória. Então ele fazia o que fazia para quê? Por quê? Para zelar pela vida dos filhos dele. Sabe? Eu vejo que Jó, ele tinha uma virtude muito grande. A Bíblia diz que ele era justo, ele era íntegro, temia a Deus, mas sabe o que Jó fazia bem? Ele cuidava bem dos seus. Ele cuidava bem dos seus filhos. Esse era o ouvido de Jó. Aquilo que ele protegia, aquilo que ele fazia bem. Aí Satanás chega para Deus e fala assim, deixa eu tocar em tudo dele. Você vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E aí Satanás vai lá e mata os filhos de Jó. Jó sente? Jó fica triste? Sim ou não? Sim. Jó fica triste. Diga pro coleguinha, ó, Jó fica triste. Jó ficou triste. Ficou tristinho. Ele ficou triste, tadinho. Mas o que acontece? Jó ficou triste. Mas ele disse assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nome do Senhor. Lindo, maravilhoso. Aí Satanás, eu fico imaginando ele pôr na mão na cara assim, velho de Deus. Jó de Deus. Meu irmão. Tô bichão mesmo. E aí, Deus faz outra reunião no céu, chama os anjos e tudo. Aí Satanás entra de novo, te penetra. Aí Deus fala assim, de onde você veio? Aí eu vim te perambular a terra.
Ah, você observou meu servo Jó? Você tocou em tudo dele, ele não blasfemou contra mim. Aí sabe o que Satanás fala? A ideia de Satanás. Pele por pele. O homem dá tudo pela sua saúde. Deixa eu tocar na saúde dele pra você ver. Aí Deus fala assim, tá bom, só não tira a vida dele. Satanás vai lá, toca em Jó, e Jó fica totalmente doente. Aí acontece algo um pouco diferente. Raciocina comigo. A mulher dele vira pra ele e fala assim, Jó, amaldiçoa esse Deus seu aí, suicida, filho, morre. E aí ele fala assim, igual uma doida, você acabou de falar. A gente vai aceitar o bem de Deus com prazer e o mal não? Sabe o que eu entendo? Antes, Deus tocou no ouvido de Jó, matou os filhos, Jó até sentiu. Mas onde que diz na Bíblia que Jó oferecia holocausto pelos seus próprios pecados? Sabe o que era a virtude de Jó? Cuidar dos outros. Sabe qual era o defeito de Jó? Ele não cuidava dele mesmo. Sabe o que era o procedimento do sacerdote? Ele oferecia holocausto pelo povo e oferecia holocausto por ele mesmo. Porque ele é também pecador. Jó preocupava com os outros, mas não preocupava com ele mesmo. Sabe o que eram os olhos de Jó? Preocupar com ele mesmo. Ele tinha essa sensibilidade, essa fraqueza. Aí quando Deus toca, quando Deus deixa Satanás tocar, melhor dizendo, na fraqueza de Jó, Jó faz um discurso bonito de novo. Mas sabe o que ele começa a falar no 3? Maldito seja o dia que eu nasci. Opa, uai. Quando tocou no que você fazia bem, de boa. Mas quando tocou no seu erro, ele começa a reclamar da vida. Aí ele vai. Deus estava moldando Jó para ele olhar para ele mesmo e falar, cara, eu estou doente, eu preciso de uma cura do Senhor. Ele não olhava para ele mesmo, ele cuidava de todo mundo. Sabe por que tem muito pastor que cai em depressão? Porque sai cuidando. Vou cuidar de todo mundo. Mas peraí. Eu preciso cuidar de mim. Cara, a gente precisa estar bem para as pessoas que a gente ama, sabia? Se você ama a pessoa de verdade, você tem que estar bem. Tem que escovar dente, sim. Tem que tomar banho, sim. Né? Tem que ficar bem aparentável, sim. Tem que estar com a saúde boa, sim. Tem que cuidar, tem que fazer check-up. Eu não fiz o meu, mas tem que fazer. Fala Deus. Sim. Não é? Deus. Tem que fazer, cara. Porque se... eu amo tanto a minha mãe, ama mesmo? Então você está se cuidando? Jó não se cuidava. E quando Deus toca, ele acha ruim. Até que, lá no fim, depois de toda a jornada, o que ele fala? Antes, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Sabe o que eu entendo? Antes, eu entendia, eu cuidava bem dos meus filhos, dos meus ouvidos. Mas hoje, os meus olhos, eu mesmo te conheci. Glória a Deus. Eu te conheci. Eu deixei o Senhor me tratar e eu fui curado. Deixa o Senhor te tratar, amém? Amém. Deixa Deus te tratar. Deixa a glória de Deus pegar você de dentro para fora. Falar, isso aqui eu não quero não. Tá, joga fora. E ele começar a te moldar. Sabe? Para encerrar, Levítico capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Amém. Pode ler? Olha o que a Bíblia diz. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Diga, não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser
apagado. Sabe o que era a ordem para o sacerdote? Você não vai deixar o fogo apagar. Você não vai deixar o fogo do altar apagar. Nós dissemos o que? Nós somos o altar do Senhor. Em nós queima o fogo de Deus. E em nós, há o fogo do poder de Deus morando dentro de cada um de nós. Mas sabe qual que é quem tem o papel de acender esse fogo todo dia e não deixar queimar, não deixar parar de queimar? Nós mesmos. A Bíblia diz assim, Pedro escrevendo diz assim, vocês são geração eleita, povo adquirido por Deus, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, amém? Amém. Nós somos sacerdotes, nós temos contato direto com Deus. O nosso papel é não deixar o fogo apagar. Sabe quem é o sumo sacerdote de acordo com o autor de Hebreus? Jesus Cristo. Sabe o que a gente acabou de ler? Que toda manhã o sacerdote tem que fazer o altar pegar fogo, não é? Sabe o que Jesus fazia de manhã, todo dia, o sumo sacerdote? Gente, 12 babões aí, catarrento. Vocês ficam aí, que eu vou lá orar. No outro dia, vocês ficam aí quietinho, viu? Que eu tô indo lá orar. A Bíblia diz que os discípulos saíam de madrugada procurando. Cadê Jesus? Sabe o que Jesus estava fazendo? Botando fogo no altar. Se eu não conversar com Deus, eu não vou queimar por Ele. Se eu não converso com Deus, eu não queimo por Ele. Jesus conversava todo dia de manhã. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Ele foi orar no Getsemane, os discípulos foram com Ele. 9 ficaram. 3 foram mais adiante. Só Jesus entrou no Getsemane e orou. Depois de 1 hora ele volta. Os 12 estavam o quê? Dormindo. Ele vira para Pedro, tá? A Bíblia diz que ele vira para Pedro. Não é para nenhum outro. Ele para Pedro. Pedro, vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora? Nem 1 hora? Mas aí dá uma reviravolta lá na história. Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles e Pedro estava ali. Aí lá em Atos 2, Pedro recebe o Espírito Santo. E ele faz a pregação de que 3.000 almas se rendem a Jesus. Ele fala assim, gente, vocês estão ficando malucos? Vocês estão achando que nós estamos bêbados? É 9 horas da manhã, pô. A gente não está bêbado, não. Isso aqui é o cumprimento da palavra do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, e que os velhos teriam sonhos, e que os jovens teriam visões. E esses são os nossos dias, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. São os nossos dias da nova aliança. Aí todo mundo vai, eu quero batizar. 3.000 almas se rendem a Jesus. Sabe o que eu entendo? Eu posso estar aqui, começar a orar, e a glória está lá na frente orando também. Vocês estão me entendendo? Amém. Eu posso estar aqui, ó, na entrada do Getsemane, e a glória está lá no Getsemane, que eu vou esforçar para brilhar para Deus, para que a glória resplandeça em mim, e eu não vou conseguir. Eu posso estar aqui, ó, igual o John. O John tá olhando, vê a gente aqui. Nossa, cara, que glória é essa que tá nos carinhos ali? E às vezes ele vai querer e vai até orar, mas não vai dar. Como Pedro estava ali, ó, olhando Jesus orar, aí o olho pesava e ele o quê? Dormia. Mas quando a glória não está na minha frente, mas quando a glória entra, aí, meu filho, quando a glória entrar no seu coração de verdade, Deus vai operar maravilhas por meio da sua vida. Ah, Deus, mas o meu pai não converte de jeito nenhum. Vai converter. Ah, Deus, mas nossa, eu tenho um vício aqui que vai sair.
mas quando a glória começar a morar dentro. Não quando você vê só a glória nos outros e falar assim, eu queria tanto ser igual a Jesus. Não, eu sou igual a Jesus. O mesmo Espírito que habita nele, habita em mim também. Cara, eu tenho certeza que entre o sol das 9 horas da manhã e Pedro brilhava mais. Que entre o sol e Pedro, quem tinha mais explosão de lama, de fogo dentro dele, era Pedro. Eu tenho certeza que as pessoas nem olhavam para sol, porque o rosto de Pedro realmente também resplandecia como de Moisés. Eu tenho certeza que isso pode acontecer na vida de vocês. E vai acontecer. Vai acontecer, e se não for hoje, amanhã, se não for amanhã, depois da manhã. Mas chegar no seu serviço, vai falar isso aqui. Isso aqui tudo aqui, ó, Deus já me deu na minha mão. E o Espírito Santo vai brilhar aqui dentro. Sabe? Lá na escola, velho, tá todo mundo se afundando. E eu tô bem. Porque o Espírito Santo tá comigo. Lá em casa, minha casa, destruição, todo mundo brigando. Eu tô bem. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim. A glória de Deus habita dentro de cada um de nós. Assim como habitou em Paulo, como habitou em Jó, como habitou em Pedro. Não deixe que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. Mas use o que Ele colocou na sua mão, que Ele colocou no seu coração, para que nas regiões celestiais, que as autoridades celestiais, que aqui na terra, as pessoas, quando olhar para você, tenham dimensão da largura, da estatura, do comprimento, da imensidão do amor de Deus.